Na última crise, a crise só não foi resolvida com o New Deal. Isso é história para boi dormir. O New Deal atenuou o impacto da crise. A crise foi resolvida pela Segunda Guerra Mundial. Esta é a violência contida numa crise. Então, nós temos que ter capacidade de pegar esta violência e dar a esta violência um sentido construtivo, organizar a esperança. E para isso tem que ter o quê? Tem que ter força. E qual é a tarefa? A tarefa é construir correlação de forças para fazer a Revolução Brasileira. E qual é o primeiro passo? Qual é a mexida no peão? É colocar a Revolução Brasileira na ordem do dia. Porque se ela está a 10 mil quilômetros, então vamos dar o primeiro passo. É isso, obrigado. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a intervenção da professora e do professor. E enquanto o Guilherme Boulos não chega, a gente vai abrir para perguntas. E então, a gente pede que vocês levantem a mão, que a gente vai anotar. A gente vai intercalar entre um homem e uma mulher. E, por favor, quem já fez bastante falas, deixem espaço para as pessoas que ainda não se colocaram, e a gente também incentiva os alunos de graduação a participar. Levanta a mão. Levanta a mão. Qual o seu nome? Olha. Alô? Boa noite. Meu nome é Alexandre, eu sou do doutorado da Sociologia, do IFISH, aqui da Unicamp. Minha pergunta vai no sentido de direcionar a discussão, eu gostei muito das falas, eu vou talvez direcionar a discussão mais para a conjuntura imediata, né? O movimento do peão, né, que o professor Plínio falou. Desde que a crise, quando uma crise começa, ela já começa a gestar a sua própria solução. E nós temos que reconhecer, e todos nós aqui estamos, né, no campo da esquerda, eu estou levando isso em consideração, nós temos que reconhecer que, até o momento, dada a correlação de forças, a solução da crise está sendo gestada pelo alto. Né? A esquerda, de alguma forma, a greve geral do dia 28 e, né, a Batalha de Brasília, né, como estão chamando por aí, elas mostraram que o papel das frentes ele está sendo importante, está possibilitando que a esquerda se coloque no cenário como uma força perigosa. Né? De alguma forma, a gente está influenciando com mais impacto a partir dessas manifestações. E se criou a possibilidade de que isso se coloque no cenário nacional como um todo. Né? No entanto, a possibilidade de que esses enfrentamentos no campo da esquerda possibilite um volta Lula, que solidifique essa restauração, ela ainda se coloca. Né? A questão que eu vou colocar para a mesa é, até que ponto que, se vitoriosa, a radicalização das lutas ela pode formar os pontos mínimos de um programa que nos impeça de voltar para o lulismo. A questão é que os pontos mínimos desse programa eles já estão sendo formados ou formulados. Né? Porque, por exemplo, a resistência às reformas da Previdência, às reformas trabalhistas, tudo isso se constrói no imaginário popular e isso que dá força para as nossas manifestações, isso já está sendo formado. Mas até que ponto isso vai se solidificar e a gente vai construir um programa para além do lulismo? Né? Obrigado. Alguma mulher? Olá a todos.
Gostei muito da exposição dos professores. Eu cheguei hoje na CEP, eu não acompanhei muito bem como está sendo andar as discussões, eu fiquei positivamente surpresa quando eu vi as meninas assumindo a mesa, as meninas levantando para fazer a leitura das cartas, né? Porque para a gente que está nesse instituto há mais tempo, sabe que essas pequenas conquistas são importantes, porque vão dando algum outro espaço para quem muitas vezes não tinha voz. Muitas vezes ainda não tem, né? Eu acho que o que o Plínio colocou das cotas também é muito importante da gente lembrar, né? O Estado de São Paulo, as universidades de ponta resistem a isso, né? A gente viu os nossos professores aqui resistindo a isso, questionando, né, se a universidade manteria a sua qualidade, a suposta qualidade. Porque eu acho que o importante é sempre pensar para que serve a universidade, né, a universidade pública, essa discussão que a gente sempre coloca em pauta. E, nesse sentido, eu acho legal se os professores pudessem comentar um pouco do que seria o papel, então, cada um a sua concepção, ou o papel da academia e do estudo de economia para o rumo que cada um enxerga para a sociedade brasileira. E aí eu queria apontar também como muitas vezes a gente aqui na academia poderia ter um papel mais interessante, porque as lutas sociais são sempre esquecidas ou sempre, enfim, um pouco apagadas na nossa história, né? Já aconteceu e acontecem muitas disputas de classe ao longo da história, e a interpretação da história é ideológica também, né? Enfim, seria algo para a gente dar um outro sentido, porque às vezes a gente acha que o povo brasileiro toma todas de cabeça baixa, mas muitas vezes ele resiste e leva porrada depois, né? E é importante a gente aqui, enquanto pesquisadores, acadêmicos, tomar um partido também na nossa interpretação da história e do momento contemporâneo, né? Quase não ouvi, por exemplo, ninguém do Instituto, à época, falar de Pinheirinho, né? A outra coisa que eu queria pontuar é a questão... eu sinto um pouco de falta do debate de América Latina, e a pergunta vai para os professores, a interpretação de América Latina, e também vai uma provocação para os meus professores aqui do Instituto de Economia. Para quem não é do IE, não deve saber, a gente não tem nenhuma matéria de realidade latino-americana, pelo menos desde 2009, que é desde que eu entrei aqui. E a gente que vem de uma tradição cepalina, em parte, sabe, eu pelo menos acho muito importante o método histórico estrutural e o modo de enxergar. Eu acho que, de uma forma ou de outra, todo mundo concorda em duas realidades diferentes, um centro e uma periferia, ou um desenvolvimento e um subdesenvolvimento. E eu fico me perguntando por que a gente, como economista, não tenta fazer uma interpretação, primeiro, geral de América Latina, para depois entender as particularidades do movimento de Brasil. Porque a gente sempre fica tentando interpretar Brasil e buscar similaridades com os demais vizinhos. E, enfim, a gente percebe, estudando a história, que os movimentos sempre vêm conjuntos, né, com particularidades em cada lugar. Mas vem ditaduras ao mesmo tempo, vem neoliberalismo ao mesmo tempo, vem um neoliberalismo disfarçado depois, ou movimentos, ou governos mais à esquerda. E agora, novamente, todos em crise, todos sofrendo novamente num contexto mais conservador, no campo político. E então eu gostaria de comentar primeiro sobre o papel de nós aqui, acadêmicos, e depois da América Latina. Muito obrigada. Próxima pergunta. Não, é só um comentário rápido. É que na parte da manhã a gente teve a mesa sobre a América Latina, então assim, a gente está seguindo um pouco um contexto, uma discussão que já vem se acumulando dos outros dias, né? Então, só esse comentário.
Gente, é a última pergunta que eu vou fazer. Mas eu vou tentar ser bem rápido, porque eu não quero tomar tempo mesmo. Eu vou cortar minha pergunta pela metade. A minha pergunta, ela vai para a mesa toda, para quem quiser responder. Ela vai no sentido, eu queria dialogar a questão do aparelhamento de movimentos sociais e como que isso prejudica a realização justamente de um confronto, de um embate em que a correlação de forças esteja do lado da classe trabalhadora, porque acaba que o aparelhamento muitas vezes fica dentro da institucionalidade. Então era mais nesse sentido. E também que a reconstituição que a esquerda precisa fazer para poder superar os problemas que surgiram, né, na última traição histórica que houve, né, eu queria que se dissesse um pouco sobre como que os movimentos sociais que estão, de certa forma, desarticulados, os que estão articulados, eles estão num rescaldo da perda de parte do poder estatal que antes estava ajudando eles, mas ao mesmo tempo aparelhando. Então era nesse sentido. Por fim, eu só queria agradecer todo mundo, o evento foi ótimo, eu agradeço a organização, parabéns para todos. Eu só queria ler um poema de 2 estrofes, é rapidinho. Tá, ó. O nome do poema é O Momento, escrevi ali na escadaria. Mar revolto da convulsão social em curso, aproxima a barbárie e o fim soa ser o final do percurso. A luta vale? A duras penas vemos o confronto se exacerbar. Os oprimidos se acumulam, não como capital, pois há muito atuam sua miséria, à espera do confronto final. Distante na proximidade ansiosa da iminência do ataque constante, quando nos empurram ao recuo, ameaçando derrubar mais sangue, brotaremos do vermelho. Greve, piquete, barricadas, classes trabalhadoras, oprimidos e simpatizantes. Avante, até a revolução. Mais alguém? Pode fechar esse bloco, então. A gente vai encerrar o primeiro bloco e aí depois abre de novo. Só uns informes. As malas guardadas que estavam no CDC e vieram para cá, estão numa sala aqui em frente, tem que ser pegas até 10h20, tá? Então quem tiver, fique esperto. E um outro informe que tinham pedido para dar no começo, a gente acabou esquecendo. Se alguém for para o aeroporto daqui, tem gente querendo rachar Uber. Então, vou passar agora para as considerações. Com relação à pergunta do Alexandre, eu não sei se eu te ouvi bem, mas me parece que você disse que, por enquanto, a solução parece que está sendo gestada do alto. Foi isso que você falou? Foi. E a gente, enfim, mas ao mesmo tempo, acho que tem um morto que abriu o olho aí, que o professor Plínio colocou, né? A metáfora é muito adequada, porque é isso. Eu confesso que quando houve essa palavra de ordem de greve geral, eu falei, danos, não vai dar certo. Porque fazia tanto tempo que essa palavra de ordem não pegava, né? E teve várias tentativas em períodos anteriores de puxar a greve geral e ela nunca colou. E ela, enfim, surpreendentemente, né, ela foi um sucesso, né, foi absolutamente bem sucedida, né, e pegou o governo de calça curta, quer dizer, que eles não estavam realmente pensando que fosse ser tão bem sucedido. Então, eu acho que a sua pergunta vai no sentido de dizer, bom, a gente está conseguindo acumular força, mostrar força, os movimentos sociais, teve a greve geral, a Batalha de Brasília, tudo isso, mas o que vai prevalecer?
prevalecer, né? Quer dizer, será que nós vamos ter, eu acho que a sua pergunta foi nesse sentido, né? Será que esses movimentos todos vão ser suficientemente fortes para impor a sua, enfim, a sua visão, ou no fim das contas tudo isso vai acabar num grande cordão, né? E que vai ser uma aspas, solução gestada por cima. Acho que, enfim, é uma pergunta difícil de responder, mas eu particularmente fiquei muito animada com o resultado da greve geral, né? Eu acho que agora tinha que ser progressivamente sendo chamada. Uma greve geral de 2 dias, depois de 3, e vai indo, né? Porque chega uma hora que esse negócio vai fazer diferença, não é possível, né? O país não vai sobreviver, de novo, não vai sobreviver a isso, né? Então, enfim, eu acho que temos uma chance, vamos dizer assim. A resposta que eu te diria é isso: a gente precisa ter um pouco de bola de cristal aqui, e a gente não tem. Eu não tenho nem búzio, nem baralho, nem bola de cristal. Mas eu diria que foi animador, né, o que aconteceu. É claro que isso não imuniza a sociedade brasileira contra outros golpes mais violentos e acordinhos ou acordões que, no fim das contas, vão impedir uma saída dessa crise no sentido mais progressista, né? Mas eu acho que, enfim, o morto abriu o olho. Gostei da metáfora do Plínio. Bom, a Melissa, cadê ela? Aí. Olha, qual seria o papel da academia, do estudo da economia? Bom, a economia, eu acho que talvez a ciência, né, mais conflagrada que a gente tem. Porque a gente tem, na realidade, a ciência da economia política e um embuste do outro lado, né? Então, a gente tem que, enfim, batalhar. Nós estamos aqui, nós criamos essa sociedade há mais de 20 anos, em 1996, para enfrentar, porque a gente percebeu lá em meados dos anos 90, quando eu digo a gente, os velhos, né? Está aqui o professor Paulo Nakatani, os velhos, peraí, eu sou velha também. Professor Paulo Nakatani, a professora Rosa Marques, o professor, querido professor Reinaldo Carcanholo, enfim. E a gente achou que tinha que construir isso para enfrentar, né, a avalanche neoliberal que vinha vindo. A gente percebeu corretamente isso. E a gente percebeu que o espaço acadêmico, não só para paradigmas teóricos não ortodoxos, como para áreas que não fazem parte daquilo que a ortodoxia chama de core da ciência econômica, né, que não são métodos quantitativos e nem teoria ortodoxa, como, por exemplo, a área de metodologia da economia, a área de história das ideias, a área de história econômica, que o espaço para tudo isso, o espaço acadêmico para tudo isso, estava se estreitando, tinha nuvens pretas no horizonte. Então, a gente resolveu criar essa sociedade, e eu acho que foi absolutamente fundamental para a manutenção da força que eu acho que ainda tem no Brasil, né, a economia política. Então, para mim, particularmente, ensinar economia é um trabalho militante, né? Eu sou uma militante intelectual. Eu não sou militante. Vou para a rua também, vou lá, grito direta já, fora termo, carrego faixa, mas eu realmente não sou uma pessoa que estou dentro de um partido, ou que estou dentro de um movimento, mas eu sou uma militante intelectual. Eu milito do jeito que eu acho que eu sei militar e que eu sei fazer melhor. Eu acho que é o nosso papel. Eu acho que o ensino de economia, né, ele tem que ser, enfim, nessa direção, né, porque a outra enfim, é falaciosa completamente, não explica nada. Ou explica coisas óbvias que não fazem a menor diferença, tipo, o segundo chopp é menos gostoso que o primeiro. Tá bom, legal, verdade, mas o que isso explica? Não sei, né? Não sei.
Desculpa, mas vai explicar a sociedade com essas coisas, realmente... Enfim. Bom, com relação a... Então, é assim, eu acho que em todo o plano das ciências humanas, né, no plano de todas as ciências humanas, acho que tem essa conflagração, né, entre paradigmas mais ortodoxos e uma visão de economia política assentada numa visão de luta de classes ou do pensamento crítico estruturado em cima da teoria marxista, mas na economia é muito mais conflagrado do que em qualquer outra ciência. Então, acho que o nosso papel é um papel muito importante, no papel, digo nosso papel como economistas políticos, né, e como professores. E, enfim, papel dos jovens aí enfim, fazer a revolução, como disse o professor Plínio. Bom, com relação à América Latina, olha, eu acho que a América Latina ela tem traços comuns, né, no seu desenvolvimento, mas tem também especificidades, né? Cada país tem uma história dentro dessa história capitalista que é diferente em cada caso, ainda que o continente como um todo tem um papel, digamos que dentro da Divisão Internacional do Trabalho, que não é muito diferente, né? Está dentro desse desenho aí da economia dependente, do centro-periferia, etc. Agora, para falar dos governos anteriores, um pouco pensando em América Latina, eu sempre digo o seguinte, né, que as poucas vezes em que eu sentia que tinha um governo um pouco mais à esquerda, era na política externa, né? Na política externa, o governo Lula foi muito ousado, o governo Lula principalmente, né? Foi muito ousado ao tentar fazer, ao fortalecer os BRICS, ao tentar fazer o banco aqui da América do Sul, fortalecer o Mercosul, trazer a Venezuela, enfim, acho que, né, eu falava interessante, né, porque a gente está aqui dentro, a gente é de esquerda, aqui dentro diz que o governo é de direita, mas quem está lá de fora acha que o governo é de esquerda, porque realmente na política externa, né, eu acho que houve um alinhamento mais à esquerda das políticas, pelo menos no governo Lula. E eu acho que eu também não consigo ver uma solução progressista, seja reformista, seja revolucionária, só para o Brasil. Acho que não faz sentido, né? A América Latina enfim, é um conjunto de povos irmãos, né? Não vai acontecer uma coisa assim episódica, né? Porque não vai se sustentar, simplesmente isso. Então, eu acho que é uma obrigação também da gente de conhecer melhor as especificidades e a história de cada um desses países para saber as formas de... Desculpem, para saber a forma de nos unirmos, etc.